Estamos aqui agora com o Cabral para poder comentar dos assuntos que são notícia na Bahia, no Brasil e no mundo. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, amigo Thales. Boa tarde, pessoal ancorado na internet, no Extra News. Estamos firme e forte, como sempre. Quinta-feira de sol em todo o Brasil. Muita estrada paralisada, muita barreira rompida e nada de governo federal nem estadual. Estamos aqui à mercê da sorte, ancorado na bota de um carro, trabalhando e correndo atrás como todos os brasileiros aí por esse Brasil afora. Thales, boa tarde, amigos. Está havendo uma dificuldade na negociação da questão da moeda única que foi planejada pelo novo governo federal, por causa da questão inflacionária que aumentou muito na América Latina, né? A gente pode aqui tá dando algumas sugestões com relação a isso, porque a gente está num período de reconstrução. Infelizmente a gente passou aí por esses anos dessa triste situação da pandemia da Covid-19, né? E na sua opinião, o que deve ser feito daqui para frente com relação à nossa moeda, se, como a gente estava falando ontem, né, sobre essa questão do plano da moeda única, e isso, no que isso pode impactar negativamente o Brasil? Alisson, eu já vou adiantar logo. Pelo que eu tenho lido, ouvido, estudado em alguns sites especializados e consultado algumas pessoas que entendem muito mais do que nós de economia, sabe o que eles falam? É conto da corochinha. Isso não vai a lugar nenhum. Isso é pano de fundo para alguma atividade escusa da esquerda com o dinheiro do brasileiro. O Lula, ele está usando essa viagem para a Argentina para falar um monte de asneira. Só fala bobagem. E quanto mais ele abre a boca, mais os advogados do partido dele tremem, porque não tem como. Eles se contradizem em tudo. Como pode um país... Veja só, a Europa, por exemplo, para se constituir o euro, demorou mais de 10 anos de alinhamento de Banco Central. E outra coisa, para se constituir e fazer parte do euro, para ser parte da União Europeia, o país tinha que ter uma inflação, no máximo, 1,5% acima da menor inflação da Europa. A menor inflação da Europa pertence à Alemanha. Então, demorou 10 anos para que todos os demais países se alinhassem economicamente, não é? Parassem de emitir títulos, começassem a trabalhar dentro, interno e fora, com a sua balança comercial, com o seu Banco Central, para começar a chegar perto. O euro aconteceu, a moeda única europeia funciona. Entretanto, temos aí a Inglaterra, a Grã-Bretanha, fora desse mercado comum. Ela pediu para sair em 2020, todos lembram disso. E agora vem Lula com a ideia dele, porque de economia ele não entende nada. Ele não tem moral de falar que vai fazer moeda única com um país com 85% de inflação. Ainda vai dizer em discurso lá fora que a Argentina está dando um exemplo para o mundo, que a economia da Argentina vai bem e muito bem, obrigado. Ele falou tanta besteira no discurso dele. A outra secretária dele lá, essa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai lá para Davos, fala que tem 110 milhões de gente passando fome no Brasil. Ele está fora da realidade de um país. O Brasil é um Fórmula 1. Não existe possibilidade. A moeda única aqui no Brasil, com a Argentina, não vai sair. E terça-feira o Congresso assume, todo o Congresso novo. Nós vamos ter eleição para Senado. Eu vou assistir o dia todo, terça-feira, dia 1º. A BR-101 está aqui para fazer o conserto há mais de 3 meses. A Alcobaça está aqui, caindo nos pedaços. Nós temos aí mortes violentas a todo momento no trânsito no Brasil. Nós estamos falando coisas que do dia a dia a dona de casa fala, o cidadão comum fala, o empreendedor fala, o jornalista fala, o estudante fala. Não tem nada que ofende ninguém. A rede social está sendo feita e usada para a gente colocar aquilo que nós pensamos, para que o homem que está eleito, o cidadão, o político, o empregado do povo, o agente público, possa ouvir e tomar iniciativa. É inconcebível uma economia como o Brasil alinhar Banco Central com um país falido. A Argentina está falida. Não tem como. E o mesmo caminho está indo o Chile. O Peru acordou. A Colômbia está indo pelo mesmo caminho. E a Venezuela, ele come filé mignon em Nova York, enquanto o povo mata cachorro para comer no meio da rua. Ô Cabral, a gente recebeu aquele vídeo que eu te passei, e daqui a pouquinho eu vou... Aquele áudio, desculpa, que eu vou soltar aqui daqui a pouquinho, falando sobre aquela questão do sertão, né, cara, que tá sofrendo aí com a questão
do fechamento das torneiras da transposição do São Francisco, certo? Infelizmente a gente está vendo as pessoas aí passando, né, muita necessidade com essa questão de água. E assim, há uma tentativa de vingança muito grande que está em curso, que todas as ações do antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro parece que vão sendo revogadas um a um, não importa quem vai ser prejudicado, como já houve, por exemplo, a questão lá do corte da verba dos surdos e do mudos, agora essa questão aí da transposição essa que inclusive foi uma decisão muito contraditória do governo do atual presidente Lula, porque na época ele mesmo foi um cara que foi um executador de uma parte da obra da transposição do Rio São Francisco, embora não tenha executado nem 15% do que o ex-presidente Jair Bolsonaro executou, mas ele também executou uma parte da obra, e agora eles fazem isso, né, Cabral? É muito rancor, né, cara? A postura deveria ser diferente para um presidente que está governando para todo mundo. Quem é sertanejo sabe aonde dói a gota d'água. Existe uma premissa no sertão do nosso senhor Padim Padicício, do mestre Abiapina, que nós somos o forte. O nordestino, quando chegaram as águas agora liberadas pelo então presidente Jair Bolsonaro, obra que ficou para ser feita há mais de 30 anos e nunca concluíram porque comeram o dinheiro todo, o presidente fez o transversal da água, puxou ramais, ramificou e atendeu dezenas de milhares de famílias e de pessoas. O nordestino, que andava 2, 3, 4, 5 léguas para buscar um carote de água, hoje já tem água no fundo da sua casa. E aquele que não o tem a ajuda daquele que tem. Eu conheço os casos nos mais profundos rincões do Gerais, do Pernambuco, e tenho amigos que residem lá, que quem não tem água ainda está sendo chamado pelos familiares para vir plantar na meia, aonde existe água, nos ribeirinhos, aonde chegam os afluentes das canalizações do majestoso Rio São Francisco. Mas agora, com essa demanda, esse advento, desse novo paradigma que o Lula está inventando, destruindo tudo o que acontece e que estava sendo feito de certo e honroso pelo presidente Bolsonaro, ele começa a desfazer tudo, principalmente soterrando, com caminhões de 12 metros cúbicos de terra, de areia e de cascalho, algumas vicinais por onde passam os canais de água. Além de fechar todas as comportas que dão acesso ao mais profundo sertão, colocando as pessoas de volta à escassez do líquido mais precioso, que é um direito humano, que é a água. Sem água não há vida. Ele retroage no tempo e faz de escravo essa população ribeirinha nordestina sofredora. Nós temos agora a quadrilha dos coronéis, dos políticos de nome, de pai para filho, de filho para neto, reativando as pipas d'água, os caminhões d'água, por um valor astronômico. Eu não tenho aqui ainda acesso a nenhuma licitação dessa, mas logo logo nós estaremos informando os valores astronômicos pelos quais são contratados esses carro-pipas. É uma grande quadrilha que faz de refém todos nós nordestinos, que da Bahia para cima somos nordestinos. E eu nasci no Gerais, nasci na região de Mirante, perto de Vitória da Conquista, eu sei o que é passar sede. Nós temos que ter uma iniciativa, principalmente dos prefeitos honestos, dos deputados e vereadores honestos, que possam tomar frente e fazer valer o direito de cada um. Se foi feito a transposição, tem que deixar acontecer. Nenhum presidente pode fechar a comporta. Acredito que isso aí é uma ação ditatorial de gente que é comunista e quer deter o controle para deter o poder e fazer valer a sua força. É sofrido, Thaleson. É sofrido. O cidadão que está nos ouvindo sabe disso, é sofrido. E quem está no sertão está sentindo. Um banho que falta, uma água pro gado, e vem agora esse cidadão que se diz presidente, falando um monte de besteira pelo Brasil afora e tomando atitude que retroage a nossa civilização, a Era da Pedra. Ô Cabral, inclusive eu vou passar o vídeo aqui agora, um vídeo muito comovente, de uma pessoa que gravou um vídeo lá em um dos locais que a torneira foi fechada, numa situação, cara, calamitosa. Vocês vão ver aí agora as pessoas pegando água do rio, descendo lá nas comportas, pegando água no balde, levando para casa, uma coisa muito assim, muito lamentável, algo desumano.
Desumano. E é uma medida, como vocês podem estar vendo aí, é uma coisa totalmente inescrupulosa e é uma coisa que é até contraditória, porque como eu havia falado antes, essa obra, ela foi uma pequena parte dela, foi executada no passado pelo próprio Lula. Muito pouco, porque o dinheiro acabou, fizeram aditivo sobre aditivo. Sim, foi pouco. Sim, foi pouco, mas o fato é, uma parte pequena dela foi executada pelo PT. E agora, por uma questão de vingança, por o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ter executado uma parte maior da obra, eles vão lá e fecham as torneiras de uma obra que eles mesmos começaram. Tudo em nome do controle, tudo em nome do poder. A gente fica aqui imaginando, por exemplo, na Bahia, né? Que, como a gente havia falado ontem sobre a questão de algumas estradas, por exemplo, isso deveria ser contornado de alguma forma pelo governo, que deveria haver, por exemplo, na representatividade do governador Jerônimo Rodrigues, alguma reivindicação, porque agora não há motivos mais para as obras serem paradas, para algumas questões não acontecerem, já que o governo estadual e o governo federal são do mesmo partido e têm total pensamento conjunto, né? São as mesmas pessoas, muda as figurinhas, mas a atitude, o modus operandi é sempre o mesmo. Deter controle para deter poder, deixar a sociedade refém, necessitada do Estado, é bem ato comunista. Deixar o Estado ser o provedor de tudo, não pode deixar o cidadão se desenvolver. E nós precisamos mudar esta fórmula. O cidadão ele tem a priori o direito de ir e vir. É artigo 5º da Constituição. Então, nós temos que obedecer à Constituição de 5 de outubro de 1988. Exatamente. Ô Cabral, vamos aqui agora só dar uma paradinha rapidinho, que agora tem o Momento da Saúde com o Paulo Andrade, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Muito boa tarde, estamos aqui agora com meu amigo Paulo Andrade no Momento da Saúde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaleson. Boa tarde, cidade. Ô Paulo, vamos lá. Hoje você falou que está querendo falar um pouquinho sobre a interação medicamentosa, né, de alguns medicamentos. Fala um pouquinho aí pra gente sobre o assunto, como que os pacientes devem se proceder nesses casos. Explica aí para nossa audiência. Interações medicamentosas é um termo que ocorre e que nós usamos quando o paciente está fazendo uso de vários medicamentos, de substâncias diferentes. O termo também se refere ao uso de medicamentos com uso de alimento, que é o nosso dia a dia, aquilo que nós comemos, e também ocorre interação medicamentosa entre medicamentos e outras drogas ilícitas, né? Até mesmo também drogas como o álcool, o cigarro. São ocorrências que acontecem quando o paciente está fazendo uso dessas substâncias concomitantes. Um exemplo muito comum, a qual a gente sempre conversa aqui no balcão e explica, é o uso de analgésicos, principalmente o paracetamol e o uso da bebida alcoólica. O paracetamol é um medicamento que ele é metabolizado no fígado, o álcool também ele é metabolizado no fígado, e quando o paciente está fazendo uso de um medicamento que faz a ingestão de álcool, ocorre ou pode ocorrer uma intoxicação muito grave, né, que é uma cirrose, ou até mesmo uma hepatite causada por uso desses medicamentos. O paracetamol e o álcool, então, deve não fazer uso dessas medicações, desses produtos concomitantes. Ô Paulo, você falou um negócio aí bem interessante, né? Que o paracetamol é um medicamento que a gente acha que ele é um medicamento praticamente inofensivo, né? Sempre a gente tem paracetamol em casa e tal, aquela coisa toda, e não é bem assim, né? Exatamente. Eu creio que se todas as pessoas que tomam medicamentos, que deixam medicamentos em casa, se ele guardasse a bula desse medicamento, e ele, antes de tomar esse medicamento, ele fosse ler a bula, provavelmente ele desistiria de tomar o medicamento. Eu não estou dizendo para todos os medicamentos que a gente for tomar, porque uma vez que o médico passa esse medicamento, ele já observou todos os cuidados, ele já observou todos os efeitos adversos e aquilo que o medicamento propõe fazer para que o paciente tome tranquilamente.
mas nós devemos nos atentar para aquilo que a gente quer fazer junto com esse e aí que está o grande problema. Também, Thales, tem uma interação que é muito comum. Eu falo agora para as mulheres que estão fazendo uso de anticoncepcionais. O anticoncepcional para os fumantes também pode trazer sérios riscos à saúde. A trombose, por exemplo, é uma patologia que as mulheres podem desenvolver quando estão fazendo uso de anticoncepcionais e fazendo uso do seu cigarro no dia a dia constante, né? O cigarro também pode diminuir a ação do anticoncepcional. Então, às vezes é comum pessoas falarem: eu estava tomando um anticoncepcional e engravidei. É comum a gente ouvir isso em alguns casos. Então, é bom observar se essa pessoa não faz uso de cigarro, de tabagismo, principalmente quem faz uso ostensivamente como um vício, pode ocorrer o efeito desse medicamento ser diminuído e assim acontecer a gravidez. Ah, beleza, Paulo. Então quer dizer que o cigarro ele pode atrapalhar a ação de um anticoncepcional. Tá aí uma informação que eu não sabia. Pois é, exatamente. Rapaz, pode acontecer e acontece, tá? São números que tanto é que na bula do medicamento é colocado justamente porque são casos que podem ocorrer, sim. Ô Paulo, e você tocou aí num assunto que eu vou te fazer uma pergunta agora. Você falou sobre uma questão da interação com bebida alcoólica. Mas e aqueles kits que vendem nas farmácias para poder combater a questão dos efeitos do álcool? Esses kits, esses medicamentos que existem disponíveis, ele não contém as substâncias que irá interagir com o álcool. Eles já são desenvolvidos visando já esse mecanismo para não haver interação. Então ali não existe paracetamol, ali não existe um antibiótico, existem substâncias que interagem no fígado. Ele vai proporcionar uma desintoxicação, ele vai promover um efeito analgésico, mas não tem efeito de toxicidade. Agora, ainda assim, isso não quer dizer que não pode acontecer. Todo medicamento, em determinado organismo, ele pode acontecer em caso de uma intoxicação ou de uma reação adversa. Ah, beleza. E quando que deve ser evitado usar esse tipo de medicamento? Olha, todo medicamento deve ser, primeiramente, prescrito por seu médico. E ele estipula um prazo e um tempo determinado para que seja usado, de 8 em 8, de 12 em 12, durante 7 dias. Alguns medicamentos são de tratamento contínuo, o paciente está tomando, mas ainda assim ele deve observar. Se ele tomou o medicamento, depois de um certo período ele começou a sentir algum efeito, alguma reação que antes ele não tinha, ele deve comunicar ao seu médico, procurar o seu farmacêutico, procure um farmacêutico no balcão de uma farmácia. Esse farmacêutico ele tem que ser formado em farmácia, TCRF, e ali tirar as suas dúvidas. Aquilo que ultrapassar o limite do farmacêutico, ele irá indicar que você procure o seu médico para ir esclarecer e corrigir essas advertências. Beleza, muito obrigado, viu, Paulo? Como sempre, é muito bom estar conversando com você aqui, você sempre passando essas dicas de saúde. Como sempre, muito prazer mesmo, viu, Paulo? Muito obrigado, tá? Obrigado, Thales, obrigado, ouvintes. Paulo Andrade, farmacêutico, Teixeira de Freitas. Muito boa tarde, agora aqui no Momento do Cinema, com apoio de Cine Teixeira, do meu amigo Raimundinho. Boa tarde, Raimundinho. Como sempre, como convidado especial aqui, meu amigo Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, meu amigo Thaleson. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Grande prazer estar aqui, como sempre. Ô Fábio, ontem eu tive lá no cinema do nosso amigo Raimundinho, lá no Cine Teixeira, e eu tive a oportunidade de assistir o filme Mega, né? É um filme de terror, mas é um terror leve. O que você... É um terror café com leite. Isso, o que você achou do filme? Olha, Thaleson, achei que é promissor. Para começo de universo, assim, uma nova construção de um novo gênero, né? O terror de boneco. É meio que uma renovação de um gênero, que já tinha o Chuck, o brinquedo assassino aí, tinha a Annabelle, que era uma boneca amaldiçoada,
Tem vários filmes de terror brincando com esse psicológico aí de um brinquedo de criança correr atrás para matar as pessoas, mas esse Megan inovou na tecnologia e achei bem bacana a ideia. É um filme que também não se leva muito a sério e é bacana, eu achei bacaninha. Eu gostei. Agora, uma coisa que eu achei interessante no filme, Fábio, foi, sabe o quê? Que o filme ele não te leva, tipo assim, terror gratuitamente. É um filme que o roteiro é bem construído, pelo menos eu achei. Eu achei o roteiro dele bem construído mesmo. Agora, você tá falando aí porque a intenção deles é que o filme vire uma franquia? Então, existe um detalhe no filme, eu não vou dar spoiler, que dá a entender que, dando um pouquinho de spoiler, tem uma questão lá sobre banco de dados, espionagem aquela espionagem de empresas onde alguém rouba a ideia, baixa no banco de dados a memória. Então pode ser que aconteça uma sequência. E se é aquele negócio, né, cara? Regra do cinema. Se faz dinheiro, paga a sequência. Entendeu? Então eu acredito que Megan vai ter sim o segundo filme. É um filme que está indo legalzinho nas bilheterias, né? Começou a estrear há pouco tempo. E eu acho que ele é promissor. Na minha opinião, ele é um filme promissor. Agora, né, vamos esses dias parar para poder assistir o Gato de Botas 2. Pra semana que vem. Eu ainda não assisti, vou ver pra gente estar podendo comentar aí. Gato de Botas 2, estão dizendo que é um filme bem bacana e que eles superem muito até o primeiro filme do Gato de Botas, né? Ele agora, né, ontem, eu acho que você deve ter visto, né, que a DreamWorks bateu a Disney, né, com o filme do Gato de Botas, né? Mas a gente ainda não pode falar muito sobre ele, que a gente ainda não assistiu. Amanhã eu vou lá no Cine Teixeira lá falar com o Raimundinho para poder assistir ele. E vou te orientar você a fazer a mesma coisa, viu? Tá, beleza. Vou fazer a mesma coisa. Vou assistir também. Pretendo assistir. E assim, questão da DreamWorks, eu acho que tá muito superior até a Pixar, cara. Eu acredito que a DreamWorks está num caminho muito bom aí. Todas as produções da DreamWorks são excelentes. Agora é só a gente aguardar a Disney comprar a DreamWorks e estragar mais uma empresa. Ô Fábio, muito obrigado, viu? Hoje a gente estendeu aqui bastante, mas sempre vou bater um papo com você. Assiste legal, lá, viu? O Gato de Botas pra semana que vem. Vamos, a gente tá comentando fazer uma resenha dele na semana que vem. Beleza, Thales. Um abração aí pra todos. Valeu. Estamos de volta aqui com o Cabral para poder comentar mais alguns assuntos relevantes. Ô Cabral, a gente tem visto algumas movimentações um pouco estranhas no Brasil. Dessa última vez agora, por exemplo, a gente teve a transferência do Marcola do PCC para Brasília do nada, por solicitação do próprio presidente da República. O que será que pode estar acontecendo, hein? Vamos relembrar a visita dele no Morro? Você lembra que o Fachin proibiu que as Forças Armadas fizessem vistoria no Morro? Você lembra que Lula foi ao Morro? Nada contra o cidadão do Marcola. Cada qual busca o caminho e segue aquilo que lhe couber, que foi de bom para ele. Mas a transferência desse cidadão que está pagando, de acordo com a lei, a sua missão na reclusão física e transferido imediatamente assim para a capital de Brasília. Lembra que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, desestabilizou, fragmentou a célula no Brasil dos grandes líderes do movimento de violência, colocando eles em penitenciárias de alto teor de segurança, separados em celas separadas, e com isso desmobilizou o crime, entre aspas, no Brasil, não é? Aí nós vamos ter as cenas do próximo capítulo, Thalisson. Porque nós vamos saber mais à frente. Qualquer conjectura, qualquer verbalização, qualquer ideia que eu fale aqui, não vai chegar a contento. Porque Lula tem feito tantas coisas. Quando eu falo Lula, é todo o corpo do PT, todas as mentes, né? Do Mercadante, que ontem eu me esqueci o nome do BNDES, Aloysio Mercadante, que está no BNDES, querendo emprestar dinheiro do Brasil para esses países falidos, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Esses países devem para o Brasil mais de 500 bilhões com juros. Lembrando que Cuba
tomou dinheiro emprestado para fazer o Porto de Mariel e a segurança e a garantia foi charuto cubano. Pelo amor de Deus, cadê o Exército? Cadê as Forças Armadas que não tomam tenência para corrigir, já que os políticos que estão aí não fazem? Não é? Então, essa transferência desse cidadão que está pagando o seu débito com a sociedade por ter infringido a lei dos homens, é estranha. E mais à frente nós iremos saber por quê e como foi feita. Quem pediu e como foi feita. Porque nada fica sem ser revelado no dia de hoje. Nada fica no obscuro da noite ou da madrugada, Thalisson. Nada fica. Sigamos em frente confiando em Deus. Cabral, agora, a gente, igual você falou, né, muita coisa estranha que está acontecendo, né, como por exemplo, agora essa da Secretaria de Inclusão aí, LGBT do governo do atual presidente Lula, estar querendo entregar dinheiro e transformar cotas, né, bolsas para a classe LGBT em política pública nacional, né? Rapaz, isso aí eu estava lendo ontem. Eu falei, eu estou no país mesmo, eu reinicializei o celular e fui ler a matéria, e é mesmo, é verdade. Essa travesti que está nessa secretaria aí vinculada aos direitos humanos, ela foi também uma secretária no governo de Fernando Haddad de São Paulo e criou um plano lá, um projeto tipo Transcidadania, que dava certas regalias a quem é travesti, ou aí quem é trabalhador. E tem muito travesti que se sentiu ofendido com isso, que são pessoas intelectualmente muito bem desenvolvidas, muito bem resolvidas, pessoas cultas que dominam 3, 4, 5 idiomas, pessoas profissionais da área, não é? Gente que gosta de trabalhar, que não gosta de depender de homem, de mulher, de mãe, de pai, tem a sua própria independência, pessoas que gostam da sua opção sexual, ninguém tem nada a ver com isso, não é? Então agora vem essa secretária, essa abençoada secretária que também é homossexual, é LGBT, nada contra ela, com o nome de Sami Laurete, parece um negócio assim, e nós temos agora essa nova bolsa. Já não basta o presidiário que não faz nada ganhar R$ 1.740 e o cara que trabalha 30 dias ganhar 1.300 conto, o assalariado, o salário mínimo, e mais isso agora? Ah, pelo amor de Deus, gente. Cabral, e não tem sentido nenhum, por exemplo, a gente sempre deixa claro aqui que a gente é a favor da defesa de todas as minorias, mas nada mais preconceituoso do que você colocar certos privilégios às minorias, porque você realmente coloca eles em uma situação como se eles fossem piores do que as outras pessoas, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, esses privilégios o governo acaba dando um sinal de que na cabeça de quem está dando esse benefício, aquela minoria é pior do que as outras pessoas. Quem é que não tem? Eu tenho vários amigos e amigas, rapaz, que me dou bem demais, são pessoas cultas, que trabalham, que estudam, que moram sozinhas, moram com a mãe, moram com o pai, moram com o seu namorado, com sua namorada. São pessoas resolvidas, gente cultas, resolvidas, intelectualmente bem desenvolvidas e muito bem estabilizadas. Agora vem essa mulher, essa pessoa, essa personalidade, essa secretária, criar uma bolsa disso, para quem? Para quê? Vincula isso para o estudo, para a infância, para o menor abandonado, para a criança carente, o órfão, abre creches de tempo integral, não é? Eu não sei se isso vai à frente, isso carece ainda da aprovação do novo Congresso. Muita coisa vai se mudar, meu Brasil, pessoal das redes sociais. Muita coisa vai mudar a partir da semana que vem, a partir do dia 1º. O Brasil estava tão direitinho, o ex-presidente que agora deixou o governo, o ex-presidente Bolsonaro, deixou as contas saneadas. Mas o PT vem aí arrebentando com tudo, criando uma série de despesas, criando uma série de falanges diferenciadas, e nós estamos aqui observando. Nesse mundo moderno, na era do homem espiritual, do homem tecnológico, muitos podem tropeçar no próprio pé. Eu volto a repetir o que eu falei no início. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Exatamente, Cabral. E um detalhe que a gente tem que ressaltar aqui, da pauta que a gente estava falando agora, é que a Constituição fala que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ô Cabral, então, cara, a gente vai ficando por aqui, viu? Até amanhã, é sempre muito bom estar com você aqui,
com a nossa audiência aqui do Boa Tarde Cidade, no nosso canal do YouTube do Portal Extra News. Não esqueça, viu, pessoal, de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações e até amanhã. Muito obrigado, Thales, por dizer que o Brasil, eu falo sempre, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Um abraço a todos.